Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna, nossas mais humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos hoje dar continuidade à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Existem duas principais biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A primeira é o Sri Chaitanya Bhagavata, de Vrindavana Das Thakur, e que vai descrever os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Descreve os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu no período do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu aqui nesse mundo, até o momento em que ele toma sannyasi, né? Então é de Vrindavana Das Thakur. E a segunda biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu é de Krishnadas Kaviraja Goswami, que é um acharya da nossa sucessão discipular, e ele descreve os passatempos de Sri Krishna Chaitanya do momento que ele toma sannyasi, no momento que ele entra no ashram de sannyasi, até o momento em que ele encerra sua lila aqui nesse mundo, né? No momento que Chaitanya Mahaprabhu encerra sua lila aqui nesse mundo, né? É preciso observar que nenhum outro mestre espiritual ou líder espiritual com a grandiosidade de alguém como Chaitanya Mahaprabhu, nunca houve antes alguém que tivesse uma biografia tão detalhada e tão extensa, né? Todos os detalhes da vida de Chaitanya Mahaprabhu estão descritos ou no Chaitanya Bhagavata ou no Chaitanya Charitamrita. E existe uma terceira obra, que é o Chaitanya Mangala, né, que dá outros detalhes, né? É preciso observar também que esse livro, Chaitanya Charitamrita, que foi escrito por Krishnadas Kaviraja, ele é baseado nas anotações dos associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E normalmente esses grandes mestres espirituais, ou essas grandes personalidades, como é o caso de Jesus, só foi escrito alguma coisa 70 anos depois que ele tinha partido desse mundo, e por pessoas que não conviveram com ele, ou que eram só histórias que ouviram, né? E aí eles tiveram o cuidado de anotar essas coisas, né? Estou dizendo aqui que não tem valor,
mas que na verdade faltam muitos detalhes, né? De vários desses mestres espirituais. O próprio fundador do budismo também não existe muita coisa escrita, né? Já o Chaitanya Charitamrita ele foi escrito por pessoas que são contemporâneas de Chaitanya Mahaprabhu. O Krishnadas Kaviraja ele teve essa associação, né? Ele se associou diretamente com os Goswamis de Vrindavana, e ele faz esse Chaitanya Charitamrita baseado nas anotações do secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, que é Swarupa Damodara Goswami. Swarupa Damodara Goswami, ele era um sannyasi também, assim como Chaitanya Mahaprabhu, um sannyasi Vaishnava, e ele teve o cuidado de todas as palavras e todos os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu que ele observou, né? E ele cuidou de Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente em Jagannatha Puri por muitos anos. Então ele tinha o cuidado, ele era muito meticuloso, então ele anotava meticulosamente cada palavra de Chaitanya Mahaprabhu, cada passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, cada instrução de Chaitanya Mahaprabhu, né? E também outros associados de Chaitanya fizeram a mesma coisa. Então esse livro ele é não somente baseado nas memórias de Krishnadas Kaviraja e também daquilo que Krishnadas Kaviraja ouviu diretamente dos Goswamis de Vrindavana, mas principalmente baseado na documentação, e é o que em história se chama de documentação primária, né? Documentação primária é aquela que é produzida por aquele que assistiu os eventos, né? Que são as anotações de vários associados de Chaitanya Mahaprabhu, entre eles Swarupa Damodara Goswami. Então, percebam que é uma literatura muito rica, muito detalhada, né? E para estabelecer assim, quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna encarnado, é o próprio Krishna que vem a esse mundo, né? Ele vem para demonstrar para os bhaktas, os devotos, qual é o comportamento, qual deve ser o comportamento, qual é o bhava que deve se absorver um devoto de Krishna. Então, como Krishna ele é o exemplo de todas as coisas, ele dá o exemplo de todas as coisas, então ele dá o exemplo de um rei perfeito, quando ele vem a esse mundo na Rama Lila, como o Sr. Ramachandra, ele vem a esse mundo para mostrar como é um médico perfeito, que é Dhavantari. Ele vem a esse mundo como um kshatriya perfeito, que é Parashurama, né? Então todos os exemplos possíveis e imaginários eles vêm de Krishna. Krishna ele é o exemplo perfeito. Então ele também vem a esse mundo para mostrar, para demonstrar o devoto perfeito que é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu ele é o próprio Krishna, ele é o próprio Senhor Supremo, Krishna, mas imbuído da mentalidade de Shrimati Radharani. Ele vem no bhava de Shrimati Radharani. Então as escrituras elas explicam que Krishna, quando ele olha para Shrimati Radharani, ele olha nos olhos de Shrimati Radharani e ele pensa: apesar de eu ser o supremo desfrutador do universo, apesar de eu ser o supremo desfrutador, quando eu olho para os olhos de Shrimati Radharani, eu percebo que ela desfruta muito mais dessa convivência do que eu. Como é isso? E aí Krishna, ele para entender o bhava de Shrimati Radharani, ele vem a esse mundo no humor de Shrimati Radharani para entender os prazeres e a doçura de um devoto de Krishna, né? É muito bonito, né? É assim, Krishna
ele também é uma pessoa que está se conhecendo, né? Ontem nós estávamos lá em Vrajabhumi, né? E numa conversa com o Maharaj Chandramukha, ele fala uma coisa que é muito bonita, né? É possível que nós consigamos compreender Krishna totalmente? E a resposta foi: se Krishna quiser, nós podemos conhecer Krishna perfeitamente, porque aquele que é totalmente poderoso, aquele que é todo poderoso, ele pode se fazer compreender por aquele que é limitado. Mas Maharaj completou a fala, né? Maharaj completou a fala e disse: mas o próprio Krishna não se conhece perfeitamente, né? Então vamos ler aqui o Sri Chaitanya Charitamrita. Esse capítulo é o Chaitanya sob 5 aspectos. Esses versos, que é o 107 e o 108, se passa no momento em que Chaitanya Mahaprabhu tem um debate com os sannyasis mayavadis, né? E no verso 106, vamos ler alguns versos anteriores, né? Primeiro vamos cantar a canção que é necessário cantar antes do Chaitanya Charitamrita. Quando nós lemos o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada nos pede que cantemos o Jayurada Madhava. Agora, o Chaitanya Charitamrita é uma outra canção, né? A canção é Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Então, no verso 101, então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele acaba explicando para os sannyasis mayavadis o verdadeiro sentido do Vedanta Sutra, né? O Vedanta Sutra é um livro, é um comentário do próprio Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva, depois que ele compila as Upanishads, né, ele escreve um resumo das Upanishads, ou seja, as conclusões das Upanishads. E aí é o Vedanta Sutra que dá origem à filosofia a qual, o Darshana a qual nós pertencemos, que é Vedanta. Vedanta é a conclusão dos Vedas, né? Veda, né, são os Vedas, Anta, o final, ou a conclusão, a síntese, né? Então ele faz esse comentário, ele escreve esse livro, que é um resumo das Upanishads com as principais conclusões, né? Então a filosofia, ou Darshana, Vedanta, ele se baseia nesse livro de Vyasadeva chamado Vedanta Sutra. E no século VIII, uma grande personalidade vem a esse mundo, é Shankaracharya, né? Shankara, ele faz um comentário sobre o Vedanta Sutra, ele comenta o Vedanta Sutra, ele explica o Vedanta Sutra, né? E que dá origem à filosofia Advaita Vedanta, né?
ou Adwaita significa não dual, né? É uma filosofia elaborada por Shankaracharya e que, em última instância, conclui que a meta última é se fundir ao Brahman, né? Essa filosofia ela diz também que nós somos o Brahman, né? Nós somos o Brahman pessoal, né? Então é mais ou menos assim: eu sou o Brahman pessoal, você é o Brahman pessoal, todas as pessoas nesse mundo são Brahman pessoal. Apenas que o mestre de Mayavadi, ele fala, apenas que eu sei que eu sou o Brahman, mas ao passo que você ainda não realizou isso. Então você tem que fazer meditação para realizar que você é Brahman, né? Porque somente, segundo eles, através da fusão no Brahman pessoal, é que você vai atingir a sua verdadeira natureza, né? Então nós somos assim pequenos pedacinhos do Brahman e que nos separamos do Brahman e caímos aqui nesse mundo material, né? Então essa filosofia ela também de certa maneira e é indiretamente, não diretamente, mas fala exatamente isso, que em última instância nós somos Deus, né? Que nós somos Deus, que nós somos o Brahman, né? Esse Brahman todo-poderoso e etc. E que surge essa ilusão, né? E aí nós estamos presos nessa ilusão, né? Que é Maya, né? Que é uma ilusão, né? Na verdade não é existente, segundo eles, né? E aí, claro, obviamente, eles não se autodenominam Mayavadis, né? Quem denomina os Advaita Vedantes como Mayavadis são os Vaishnavas, que somos nós, que somos de uma outra linha de Vedanta, né? Por que a gente denomina eles de Mayavadis? Porque a própria filosofia Advaita Vedanta, ela acaba se contradizendo. Por quê? Porque se nós somos Deus, né, e estamos presos na ilusão que foi criada por nós, então essa ilusão ela é mais poderosa do que Deus. E, portanto, aí vem o termo Mayavadi, porque se dá uma preponderância para Maya acima de Deus, que é o Brahman, né? Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele discorda completamente disso, né? Completamente disso, e ele explica quais são o real significado das palavras de Vyasadeva no Vedanta Sutra. E aí ele refuta os argumentos de Shankaracharya. Então, no verso 99, né? E aí começa esse trecho aqui, né? Os Mayavadis falam: após ouvir Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os sannyasis Mayavadis ficaram comovidos. Suas mentes se transformaram e assim eles falaram com palavras agradáveis. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele vai discordar e vai explicar os motivos pelo qual, né? E isso abre luz na mente desses Mayavadis, né? Eles conseguem compreender, né? Chaitanya Mahaprabhu, sendo o próprio Deus, ele é muito poderoso, né? E principalmente nas suas argumentações, né? No verso 100, eles continuam: querido Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo que disseste é verdade. Somente aquele que é favorecido por boa fortuna alcança o amor a Deus. Querido Senhor, não fazemos objeção a que sejas um grande devoto do Senhor Krishna. Ficamos todos satisfeitos com isso. Mas, por que evitas discutir sobre o Vedanta Sutra? O que há de errado nisso? Após ouvir os sannyasis Mayavadis falarem daquela maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sorriu levemente e disse: meus queridos senhores, se não vos importares, posso dizer-vos algo a respeito da filosofia Vedanta. Então agora Chaitanya Mahaprabhu ele vai desenvolver mais sobre esse tema, porque antes ele estava falando
sobre o amor, né? A Deus. Então, no verso 103, ouvindo isso, os sannyasis mayavadis ficaram bem mais humildes e chamaram Chaitanya Mahaprabhu de o próprio Narayana, o que todos eles concordaram que ele é. É preciso compreender aqui que quando eles chamam Chaitanya Mahaprabhu de Narayana, isso não significa que eles reconhecem que ele seja o próprio Narayana, que ele seja Deus. Porque os Mayavadis, eles acabam se tratando entre si, quando é uma grande alma, né? Eles tratam entre si de Narayana, então um chama o outro de Narayana, né? Narayana para eles é o Brahman pessoal, personificado na forma pessoal, né? Mas isso aí, Krishna não vai concordar com isso. Inclusive no 14º capítulo da Bhagavad Gita, é o último verso do 14º capítulo, Krishna fala: eu sou a origem do Brahman pessoal. Os Mayavadis falam que Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Os tolos acham que originalmente eu era impessoal e tomei essa forma. E aí Krishna fala: eles não conhecem a minha verdadeira natureza, né? Krishna vai falar muitas vezes isso. Ele vai falar assim: eu nunca me revelo aos tolos e aos menos inteligentes. Quando ele fala isso, ele está se referindo justamente aos impersonalistas, né? Porque mesmo na época de Krishna já existiam essas pessoas com essa tendência, né? Durante toda a história, o Srimad Bhagavatam mostra isso. Mas então, quando Krishna fala eu nunca me revelo aos tolos e aos menos inteligentes, ele está falando especificamente aos Mayavadis, né? Então, Krishna vai discordar dessa versão de que o Brahman pessoal se torna pessoal. Na verdade é o contrário, né? O Brahman pessoal tem sua origem na figura, na pessoa de Bhagavan, que é o próprio Krishna, né? Então, verso 104: querido Chaitanya Mahaprabhu, disseram eles, para dizer-te a verdade, estamos muito satisfeitos em ouvir tuas palavras. E além disso, as características do teu corpo são tão agradáveis que sentimos satisfação extraordinária em ver-te. Nesse verso aqui, que é o verso 104, né? Srila Prabhupada, no seu significado, ele traz um verso, né, que é do Bhakti Rasamrita Sindhu, que vai corroborar exatamente isso, né? O verso do Bhakti Rasamrita Sindhu é um verso da primeira onda, o segundo capítulo, e o verso é o 234. Rupa Goswami fala no Bhakti Rasamrita Sindhu: não é possível compreender a suprema personalidade de Deus, nem seu nome, forma, qualidades ou parafernália. Mas se alguém presta serviço ao Senhor, este revela-se. Então, assim, isso aqui mostra que a compreensão acerca de Krishna, ela está diretamente ligada ao serviço que nós prestamos a Krishna, né? Krishna, ele fala também isso na Bhagavad Gita, né? O conhecimento, Krishna explica que o conhecimento acerca dele, ele dá diretamente proporcional à medida da rendição do devoto, né? Então, no verso 105, querido Senhor, por tua influência nossas mentes estão bastante satisfeitas e acreditamos que tuas palavras não são jamais desarrazoadas, ou seja, fora de sentido. Não tem razão, né? Ou seja, as palavras de Chaitanya Mahaprabhu não são apenas palavras, tem um sentido. Portanto, podes falar sobre Vedanta Sutra. Então, se Chaitanya fala: o Senhor disse, a filosofia Vedanta consiste em palavras faladas pela personalidade de Deus, Narayana, sobre a forma de Vyasadeva. Então, se Chaitanya Mahaprabhu aqui
Ele está dizendo o quê? Que aquilo que está escrito no Vedanta Sutra, ele vem do próprio Deus. Por quê? Porque Vyasadeva, ele é uma expansão de Narayana. Então ele é o próprio Senhor Supremo também. Vyasadeva é um Shaktavesha Avatar, né? E ele é uma encarnação de Narayana. Então ele está revelando isso, que tudo aquilo que foi compilado por Vyasadeva é tátua. Ou seja, o que é tátua? É a verdade absoluta. No verso 107, e aí é esse verso que a gente vai começar aqui agora, né? Brahma Prada Vipralipsa Karana Patava Isvarera Vyakena Hidosha Rei Sabha. Então, se Chaitanya Mahaprabhu fala: os defeitos materiais de equívocos, ilusões, trapaças e ineficiência sensória não existem nas palavras da Suprema Personalidade de Deus. Então, significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Equívoco é a aceitação de um objeto como sendo diferente daquilo que ele é, ou aceitação de conhecimento falso. Por exemplo, alguém poderá ver uma corda no escuro e pensar que é uma serpente, ou poderá ver o brilho de uma concha de ostra e pensar que é ouro. Isso são equívocos. Da mesma forma, ilusão é um mal entendido que surge da falta de atenção ao ouvir e trapassa a transmissão desse conhecimento defeituoso aos outros, né? Então, assim, tanto no Shri Upanishad quanto no Padeshamrita é explicado que existem 4 defeitos da alma corporificada, né? 4 defeitos. O primeiro defeito é que a gente tem os sentidos nos enganam, né? Essa é a primeira coisa. A gente tem essa tendência a nos enganar, né? Os nossos sentidos nos enganam o tempo todo. Então o Srila Prabhupada dá o exemplo aqui da cobra, né? Então se você vê você está no escuro e vê uma corda no chão, você pode confundir aquilo com uma cobra. Ou você pode olhar para o sol e aí ele não é maior do que um prato, né? Mas a gente sabe que é muito maior, né? Então o primeiro ponto é que os nossos sentidos nos enganam. Então, como os nossos sentidos, e aí o que o Srila Prabhupada está explicando aqui, como os nossos sentidos nos enganam, nós acabamos chegando a conclusões equivocadas sobre várias coisas, né? Nós acabamos nos equivocando nas nossas conclusões, naquilo que a gente acredita, né? E como a gente tem essa tendência a nos enganar, a gente tem também a tendência a enganar os outros, porque a gente vai acabar transmitindo esse conhecimento equivocado para pessoas adiante. E aí a gente vai levar as outras pessoas a enganar. Por isso que é necessário estabelecer, né, qual é a fonte do conhecimento, né? Qual é a origem do conhecimento que está sendo dado, né? Então, se Chaitanya Mahaprabhu aqui, ele está estabelecendo primeiro, ele vai falar sobre o Vedanta Sutra. E aí ele estabelece o quê? Que o Vedanta Sutra ele não foi escrito por uma pessoa comum, que tem esses defeitos, né? De se enganar, de enganar os outros, de ser enganados pelos seus sentidos, né? De mentir, né? Que é Vyasadeva, porque ele é a própria encarnação de Deus, né? Então ele está estabelecendo ali a autoridade, né, de quem está fornecendo a fonte desse conhecimento. Então isso é uma coisa que é muito importante, né? Qual é a fonte desse conhecimento, né? As pessoas às vezes elas falam assim, porque eu ouvi falar que isso é assim, 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 assim. Tá, mas você ouviu falar aonde? Quem disse isso? Aonde está escrito, né? Então,
principalmente para nós que somos Vaishnavas, a fonte são Shastras, as escrituras sagradas. Por quê? Porque elas vêm da revelação. No caso da literatura védica, ela pode ser dividida em dois grupos, né? Primeiro é o Shruti. Shruti são aqueles livros que foram escritos pelo próprio Vyasadeva, né? Pela própria Suprema Personalidade de Deus, Vyasadeva, né? Então, Vyasadeva ele compila os 4 Vedas, né? Que são hinos védicos. Depois, Vyasadeva ele explica esses hinos védicos de forma filosófica, que são as Upanishads, e que é muito difícil de compreender as Upanishads, né? Mas isso é o Shruti, né? E depois ele escreve outras literaturas, como os Brahmanas e os Aranyakas. Os Brahmanas e os Aranyakas são livros místicos que ensinam como colocar em prática, através de rituais, aqueles hinos que estão presentes nos Vedas, né? Então, isso é o Shruti, né? E aí tem o Smriti, né? O Shruti é aquilo que é revelado, e o Smriti significa aquilo que foi relembrado, aquilo que foi lembrado. Ele pode ser lembrado pelo próprio Vyasadeva, que quando Vyasadeva escreve os Puranas, né? Os Puranas, o que são os Puranas? E aí entre os Puranas está o Srimad Bhagavatam, né? Os Puranas, eles são livros que são histórias que aconteceram no passado, ou às vezes ainda no futuro, porque Vyasadeva ele tinha essa capacidade mística de enxergar tanto eventos do passado quanto eventos do futuro. Então Vyasadeva, através dessa sua visão mística, ele descreve eventos, né, e que remetem a conhecimentos que estão presentes nas Upanishads. Então, como as Upanishads são muito secas, são muito difíceis de compreender, né? São muito filosóficas e muito inacessíveis para as pessoas, mesmo em Dwapara Yuga já era difícil, né? Imagina em Kali Yuga. Vyasadeva, na sua misericórdia, ele escreve para essas pessoas que somos nós, que somos aqui hoje, esses livros que são os Puranas, né? E que são histórias, mas histórias de coisas que aconteceram, e cada uma dessas histórias ela remete a uma lição ou a um conhecimento que está presente nas Upanishads, né? O próprio Srimad Bhagavatam, né? O próprio Srimad Bhagavatam, ele é o comentário de Vyasadeva ao Vedanta Sutra. Quando Vyasadeva ele faz o Vedanta Sutra, que é o resumo do Vedanta Sutra, ele se sente insatisfeito, porque ele escreveu uma quantidade enorme de livros, e aí naquele momento, ele se sentindo insatisfeito, o mestre dele, que é Narada Muni, percebe que ele estava insatisfeito, e aí Narada Muni fala: olha, você falou sobre tudo, falou sobre karma, falou sobre jnana, falou sobre Brahman, falou sobre tudo isso, mas você não deu a conclusão, você não falou a coisa mais importante, que é sobre Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus. Então Vyasadeva ele escreve o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, que é a obra-prima de Vyasadeva, que é o Srimad Bhagavatam, né? O Srimad Bhagavatam é ali o comentário que Vyasadeva faz do Vedanta Sutra. Então ele vai pegando as histórias que estão relacionadas à própria Suprema Personalidade de Deus, o Tattva, a Krishna, e ele vai organizando, e cada trecho do Bhagavatam ele remete a um trecho ou um conhecimento que está presente no Vedanta Sutra, né? Você vê como é que é um conhecimento assim, é impressionante a misericórdia né? E o Srimad Bhagavatam ele é um livro que é para ser lido por devotos. Isso já no começo do livro fala para quem que esse livro é destinado. É para aqueles que já realizaram que é a verdade absoluta, o Tattva,
é o próprio Bhagavan, é o próprio Krishna, né? Pessoas que ainda não realizaram isso, elas não vão compreender o que está ali, vão achar que é só história, historinhas e tudo mais, né? Então, continuando aqui. Então, da mesma forma, ilusão é um mal entendido que surge da falta de atenção ao ouvir e trapassa a transmissão desse conhecimento defeituoso aos outros. Os cientistas e filósofos materialistas geralmente usam termos tais como talvez e pode ser, por não terem conhecimento real dos fatos completos. Portanto, o ato de eles ensinarem algo aos outros é um exemplo de trapaças. Srila Prabhupada está dizendo aqui que, na verdade, o conhecimento científico ele é limitado por causa dessa limitação da jiva, né? De compreender a verdade absoluta. Então, por isso que o conhecimento ele tem que ser shabda, né? Ele tem que ser revelado. Por quê? Porque alguém que está condicionado a esse mundo material, ele não consegue alcançar a verdade absoluta, né? Porque os seus sentidos são limitados, são defeituosos, ele tem a tendência a se enganar e ele tem a tendência a enganar os outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conhecimento que vem, né? E principalmente em termos de Vedanta, Vedanta não é, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ou é ou não é, né? Então, continuando. O último defeito da pessoa materialista são seus defeitos, seus sentidos ineficientes. Por exemplo, embora nossos olhos tenham o poder da visão, eles não podem ver algo que se encontra a uma certa distância. Nem podem ver a pálpebra, que é o objeto mais próximo do olho. Para nossos olhos destreinados, o sol parece ser uma simples prato. E aos olhos de quem sofre de icterícia, tudo parece ser amarelo. Portanto, não podemos confiar no conhecimento adquirido por meio de tais olhos imperfeitos. Os ouvidos são igualmente imperfeitos. Não podemos ouvir um som vibrado a longa distância, a menos que coloquemos um telefone em nosso ouvido. De modo semelhante, se analisarmos todos os nossos sentidos dessa maneira, descobriremos que todos eles são imperfeitos. Portanto, é inútil adquirir conhecimento por meio dos sentidos. E aí, não só através dos sentidos, né? Porque aqui Srila Prabhupada está falando sobre esse comentário, por quê? Para falar sobre as teorias mayavadis, né? As teorias impersonalistas que vêm, às vezes, de especulação mental, né? Então, esse é que é o grande problema, né? O processo védico consiste em ouvir da autoridade, né? Na Bhagavad Gita 4.2 o Senhor diz: Evam parapraptam iman rajasyo vidu. A ciência suprema foi assim recebida por meio da corrente de sucessão discipular, e os reis santos entenderam-no dessa maneira. Esse é um verso que é a continuidade de um outro verso em que Krishna ele explica que originalmente ele explicou o conhecimento da Bhagavad Gita para Vivasvan, o deus do sol, e Vivasvan ele transmite esse conhecimento para frente, né? Então todo conhecimento ele vem a partir de Krishna. Temos que ouvir não de um telefone, mas de uma pessoa autorizada. E aí é o mestre espiritual que está na linha de sucessão discipular, e não um charlatão que inventa uma filosofia, eu acho que é isso. No mundo tem muita gente assim, né? Eu vou criar minha própria filosofia. E aí desvia e desencaminha muitas pessoas, né? É muito comum isso, né? Recentemente um devoto, né? Já foi devoto da ISKCON e tudo, ele declarou que ele chegou à conclusão de que Sri Chaitanya Mahaprabhu não é Krishna, que é só um mestre espiritual. E isso é tolice, né? Porque, na verdade, ele está se colocando numa posição mais elevada que Sarvabhauma Bhattacharya, né? Que era uma grande personalidade na época e que chegou à conclusão que Sri Chaitanya era Deus, né? E é o próprio Krishna, né? Então, as pessoas elas vão especulando as coisas, né? Vão procurando, mas na verdade elas vão se perdendo nesse labirinto de especulações mentais, né?
O próximo verso: Upanishad Sahita Sutra Kaheye Tattva Mukhya Vritti Sei Artha Parama Mahatva. Os Upanishads e o Brahma Sutra descrevem a verdade absoluta, mas é preciso compreender seus versos como eles são. Esta é a glória suprema em compreensão. Então, Srila Prabhupada fala no seu comentário, né? Desde a época de Shankaracharya, tornou-se moda explicar tudo relacionado aos Shastras de maneira indireta. Eruditos orgulham-se em explicar tudo à sua própria maneira e declaram que se pode compreender as escrituras védicas de qualquer maneira que se quiser. Este método de qualquer maneira que se quiser é uma tolice. Isso aqui Srila Prabhupada está explicando por quê. Existe um método de você explicar os Vedas através de meio indireto, né? E que é o que Shankaracharya fez com boa parte dos versos do Vedanta Sutra e das Upanishads, né? Shankaracharya ele aceita a autoridade das Upanishads e do Vedanta Sutra, tanto que ele coloca, é chamado Pastanatraya. Qual é a origem do conhecimento, né? Qual é a autoridade chástrica? Ele estabelece qual é a autoridade. Então, é o Pastanatraya, são os três a origem. O primeiro são 11 Upanishads principais, né? O segundo é o Vedanta Sutra e o terceiro é a Bhagavad Gita. São as três autoridades em termos de conhecimento acerca do Tattva, né? Até aí está tudo bem. O problema é na hora que Shankaracharya ele vai interpretar essas escrituras. Por quê? Porque essas escrituras, elas tratam sobre a verdade absoluta, que é Krishna, que é Deus, trata de duas formas. A primeira forma que ela trata... Só um instantinho. Interromper a aula para tirar o carro. Eu vou fechar a câmera aqui agora. Passa ali rápido porque a câmera está fechada, por favor. Eu peço desculpas pela interrupção na aula, mas é porque eu tenho uma garagem compartilhada aqui e o vizinho pediu para eu tirar o carro. E aí eu pedi para minha esposa fazer isso. Então Shankaracharya ele explica que a verdade absoluta ela é impessoal, né? É o que ele chama de Brahman impessoal, né? É o Brahman. E como é que ele faz? Porque nos versos das Upanishads existem versos que tratam tanto do Brahman ou do Tattva, da verdade absoluta, como sendo sem qualificações, ou seja, que ele é impessoal, mas também existem versos que falam que ele tem qualidades, né? Então são os versos Nirguna, que são os versos em que trata do Tattva ou da verdade absoluta como sendo sem qualidades, ou seja, sem forma, sem indefinível, insondável, inefável. Mas existem também versos nas Upanishads que falam que os videntes da verdade podem ver a verdade com os seus olhos. Existem outros versos que falam de forma, que falam de qualidades e etc, né? Então ali há aparentemente uma contradição. Então como é que Shankaracharya ele faz para poder conciliar, né, a sua teoria com aquilo que está escrito no Shastra? Ele faz um malabarismo lógico, um malabarismo retórico. Então, os versos que são Nirguna, Shankaracharya ele fala que são literais. Você tem que aceitar do jeito que está escrito ali. Mas os versos Saguna, que descrevem o Tattva como tendo qualidades,
Aí ele fala que tem que interpretar. É assim, mas não é bem assim. Entende? Então, a... então na verdade, o problema todo é da hermenêutica que é aplicada, né? Enquanto que nós, Vaishnavas, nós entendemos que todos os versos do Vedanta Sutra e das Upanishads, eles são literais, ou seja, é através da interpretação direta. E aqui Srila Prabhupada está criticando o quê? A interpretação indireta, no qual você lê, mas aí você tenta interpretar ali distorcendo. E é isso que esse que é o grande problema, né? Então, como é que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele concilia a Bhagavan, que é Deus pessoal, com o Brahman? Sri Chaitanya Mahaprabhu ele dá o Siddhanta, ou a conclusão, de que Deus, ele é, em última instância, uma pessoa, que é Krishna. E que esse Brahman impessoal, ele na verdade é somente a refulgência do corpo ou da presença de Bhagavan, que é Krishna. Ok? Então, é essa crítica, né? A crítica à hermenêutica, a forma como ele interpretou essas escrituras. E aí tem todo um passatempo do porquê que Shankaracharya faz isso. Ele é o Senhor Shiva, é revelado que ele é o Senhor Shiva, isso está revelado no Padma Purana, e que ele vem aqui a esse mundo para difundir uma filosofia falsa, para confundir justamente aquelas pessoas menos inteligentes que se refere na Bhagavad Gita, né? Então, continuando aqui, né? Srila Prabhupada fala: eruditos orgulham-se em explicar tudo à sua própria maneira e declaram que se pode compreender as escrituras védicas de qualquer maneira que se quiser. Esse método de qualquer maneira que se quiser é uma tolice. E aí, como o Marcos está dizendo, né? Tolice é uma ofensa, né? É exatamente uma ofensa, é pela falta de inteligência para entender o que está ali, né? E tem causado grandes estragos na cultura védica. Não só na cultura védica, mas em todos os ramos de conhecimento, né? Essa interpretação equivocada dos Vedas, né? Então, às vezes, a pessoa, na sua arrogância, ela em vez de recorrer à autoridade do Shastra, e se ela não compreende aquilo que o Shastra está explicando ali, ela, em vez de recorrer a um acharya, ou a um sadhu, ou um mestre espiritual autorrealizado, ela resolve ela própria criar suas teorias e aí tentar preencher as lacunas que ela não entendeu ali com a lógica. Só que a lógica que ela tem é uma lógica material e ela não vai conseguir preencher essas lacunas e vai chegar a conclusões equivocadas, né? Não podemos aceitar conhecimento científico à nossa própria maneira caprichosa. Por exemplo, na ciência matemática, 2 mais 2 são 4. E não podemos fazer com que passem a ser 3 ou 5. Todavia, embora não seja possível alterar o conhecimento verdadeiro, as pessoas têm aderido à moda de compreender o conhecimento védico de qualquer maneira que lhes aprouver. É por essa razão que apresentamos o Bhagavad Gita como ele é. Não criamos significados imaginativos. Às vezes, certos comentadores dizem que a palavra Kurukshetra do primeiro verso da Bhagavad Gita refere-se ao corpo, mas nós não aceitamos isso. Isso é uma outra teoria que diz que, na verdade, Krishna ele não existiu e Arjuna não existiu e que, na verdade, o campo de Kurukshetra ele é o nosso corpo, e aí Krishna é a suprema divindade e que Arjuna é o detentor desse corpo. Não. O campo de batalha de Kurukshetra ele realmente aconteceu e aquilo que está descrito no Bhagavad Gita é exatamente aquilo. É um diálogo entre Krishna e Arjuna, né? É que as pessoas ficam tentando abstrair ali e criar outras teorias, né? Muitas vezes assim para se fazer de importante, né? Olha como é que eu tenho uma explicação melhor, né? Então,
Inclusive, esse Chaitanya Mahaprabhu, ele não aprovava esse tipo de coisa, né? Ele não aprovava esse tipo de coisa. Então, Srila Prabhupada continua: nós sabemos que Kurukshetra é um local ainda existente, que segundo a versão védica é Dharmakshetra, ou local de peregrinação, né? As pessoas ainda vão lá para executar sacrifícios védicos. Entretanto, comentadores tolos dizem que Kurukshetra significa o corpo e que Pancha Pandavas refere-se aos 5 sentidos. Então são as pessoas, eles falam que Kurukshetra é o corpo e cada um dos Pandavas era um dos sentidos, né? É. Dessa maneira distorcem o significado e desorientam as pessoas. Aí você pergunta assim, mas como é que a pessoa pode fazer isso, né? Como é que ela... É por causa que a pessoa se ilude, ela se acha muito importante. Recentemente teve no Brasil aqui um mestre espiritual aí de uma outra linha, né? Ele inventou a sua própria linha e ele diz que ele é Vaishnava, mas na verdade quando a gente vai ler as palavras dele, ele não é um Vaishnava porque ele não está dentro de uma sucessão discipular, é um especulador, né? E está enganando um monte de gente. Ele tem uma tílaca assim um pouco diferente, né? E tem uma fotografia dele assim, ele sendo adorado, né, pelos seus discípulos. E aí tem uma fotografia assim que mostra os pés dele, né? E ali nos pés dele colocaram folhas de tulas, né? Isso é muito grave, porque folhas de tulas são oferecidas somente para Krishna, né? Então, ao colocar folhas de tulasi nos pés dele, e ele, ao aceitar folhas de tulasi, no fundo, ele está dizendo que ele é uma encarnação de Vishnu. E isso é uma tolice. Ele não é Vishnu, né? Não é Krishna, né? Mas ele engana as pessoas dizendo que ele é uma encarnação, é um avatar. Então a gente, enganador nesse mundo tem aos montes, né? Mas como é que a gente como é que a gente desmascara esses enganadores? É através do conhecimento védico, é das palavras de Krishna, a palavra de Chaitanya Mahaprabhu. O Shastra mostra, né? Ele não pode ser uma encarnação de Deus, né? Srila Prabhupada falava muito isso. Você é Deus, então me mostra aí tua forma universal. E aí o yogi não consegue mostrar a forma universal, né? Porque isso é só Krishna que consegue fazer, né? Então vamos continuar aqui. Nesta passagem, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirma que se deve compreender todos os textos védicos, incluindo os Upanishads, os Brahma Sutras, que é o Vedanta Sutra, e outros, sejam eles Shruti, Smriti ou Nyaya. Nyaya é um outro tipo de escritura, é da área de lógica, né? Segundo suas afirmações originais. Então, Srila Prabhupada está dizendo que todos esses livros eles devem ser interpretados segundo as suas afirmações originais. Não deve ser interpretado, né? Descrever o significado direto dos textos védicos é glorioso, mas descrevê-los à nossa própria maneira, usando sentidos imperfeitos e o conhecimento imperfeito, é uma estupidez desastrosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu desaprovou totalmente a tentativa de descrever os Vedas dessa maneira. Quanto às Upanishads, os seguintes 11 Upanishads são considerados os principais, que é o Isha, que é o nosso Isha Upanishad, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihad Aranyakya e Swetashvatara. No entanto, no Muktikopanishad, versos 30 a 39, há uma descrição de 108 Upanishads. Então, Srila Prabhupada está dizendo que além desses 11, existem outros 90 e poucos Upanishads, 97 Upanishads. E aí Srila Prabhupada vai descrever aqui. Eles são Isha Upanishad, Kena Upanishad, Kata Upanishad, Prano Upanishad,
Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad, Taitiri Upanishad, Aitatraya Upanishad, Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Brahma Upanishad, Kaivalya Upanishad, Jabala Upanishad, Swetasvatara Upanishad, Hanso Upanishad, Aruneya Upanishad, Garbo Upanishad, Narayana Upanishad, Parama. Então, assim, são muitos Upanishads, né? Inclusive tem um Upanishad entre esses aqui, que não são os 11 principais, que é o Kali Santarana Upanishad. Esse Kali Santarana Upanishad é o Upanishad em que tem o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, depois que Srila Prabhupada vai descrever todos esses Upanishads, né? Srila Prabhupada conclui: assim existem 108 Upanishads geralmente aceitos, dos quais 11 são os mais importantes, como se afirmou anteriormente. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militandena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Staptanyana Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyanda Dati Sopadantikam Vanderanka Siguru Siutapada Kamalan Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitam Tam Sadivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Scha Re Krishna Karuna Dindu Re Krishna Karuna Sindhu Re Krishna Karuna Sindhu Jagat Re Krishna Karuna Sindhu. Eu tô gripado, então às vezes é difícil pra gente lembrar algumas coisas, né? Então, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pashatat Deshatarine Vanchakal Patarubhya Chakri Pasindu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Gaura Bhaktavrina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, resumindo, o que nós lemos aqui é que, e é o tema que foi dito, essas enganações e esses enganos, eles não estão presentes nos textos védicos, mas eles podem ser cometidos quando alguém que não faz parte da sucessão discipular que vem do próprio Krishna faz interpretações equivocadas sobre os Shastras, sobre essas escrituras, e acabam desviando as pessoas do seu caminho, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que puderam ouvir a nossa leitura. Agradeço aí aos devotos da ISKCON Rio de Janeiro, né, o templo do Rio de Janeiro, em especial para Prabhu Paravyoma, que vem mantendo tanto esse programa de leitura do Chaitanya Charitamrita aos domingos, quanto do Srimad Bhagavatam todos os dias às 8 horas da manhã. É um conhecimento importante para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas vão buscar esse conhecimento, né? E agradeço a todos que puderam estar aqui me ouvindo e peço desculpas pelas minhas imperfeições, porque realmente eu ainda sou muito imperfeito, esqueço algumas coisas, né? Então, todas as glórias de Srila Prabhupada. Tenham um domingo abençoado. Hare Krishna.